E uma novidade que nós iríamos compartilhar hoje, dia 3, né? Principalmente para aqueles que nos acompanham online, são 24 mil inscritos no canal, mais de 88 milhões de visualizações, muita gente que se sente parte dessa casa, e nós percebemos que nós tínhamos um filho e não queríamos assumir, que é os irmãos online, e nasceu um ministério chamado Abba On, e esse ministério Abba On startou hoje de manhã, né? Hoje de manhã nós startamos aqui, Abba On. Esse ministério, qual é o propósito desse ministério? É servir e cuidar à distância daqueles que não podem estar conosco fisicamente. Como que ele vai funcionar? Você que está aí no chat, já vou comunicar aqui com os irmãos, você que está aí no chat, você deseja congregar conosco, algumas coisas são importantes. Vamos lá. Primeiro, é importante que você não esteja congregando em outra comunidade. Esse propósito do Abba On não é para você que congrega. Se você congrega na sua comunidade, fique aí servindo a sua comunidade. Se você congrega numa igreja fisicamente, essa é a sua igreja. Manda o meu abraço para o seu pastor. Fique aí, pode acompanhar a gente na internet, está tudo certo, mas você é membro dessa comunidade. Agora você, que porventura não congrega, você não tem uma comunidade de fé, uma igreja perto da sua casa. Hoje de manhã teve gente da Croácia, em regiões que não tem uma igreja cristã. Então, é para essas pessoas que congregam, moram em alguns lugares que não conseguem congregar em alguma comunidade, porque eu sempre falo que você deve congregar numa igreja mais próxima da sua Bíblia. E algumas igrejas estão bem longe da Bíblia, e às vezes é difícil. Eu entendo você. Então, para você que está há um tempo, não está congregando em lugar nenhum, esse ministério é para você. Você vai se inscrever aí no chat, tem um link aí, você vai se inscrever, vai entrar, vai preencher alguns dados que são interessantes para nós. Você vai assistir 7, 8 vídeos, que é o Café com Pastor. Esse Café com Pastor que eu faço aqui, presencialmente, você também vai poder ter aí em vídeo. E aí você vai assistir todos os vídeos e vai dizer, olha, eu aceito, eu quero ser membro, eu aceito a forma, os princípios que a Pai caminha, os princípios bíblicos, e eu quero ser membro. Você vai entrar num grupo no WhatsApp e você vai participar de um grupo de convívio pelo Zoom. Nós vamos daqui fazer 4 grupos de convívio em 4 horários diferentes. Fuso horário Japão, Europa, Estados Unidos e Brasil. Nos 4 fuso horários nós vamos ter grupos de convívio, 4 casais de pastores dessa igreja vão fazer Zoom com todos vocês que vão estar se tornando membro dessa casa. Na sua casa você vai ser ministrado. Com o tempo nós vamos pegar anfitriões, um exemplo, no Japão, pegar um casal anfitrião que abre a sua casa e as pessoas vão se reunir na casa dele e nós vamos ministrar daqui, mas depois vai ter convívio aí onde você mora. Gerar convívio na medida que a gente descobrir onde as pessoas estão. E aí os desdobramentos são infinitos e o limite é o céu. O Ministério Abba On, tem muita gente brincando aqui na igreja que é o Pai tá on. O Pai tá on. Então nós queremos cuidar de você, ajudar você. Você que se torna membro, que entrar no grupo do Zoom, passando um tempo nós vamos mandar para você um brinde, os adesivos nossos daqui, que a gente usa para colocar nos carros, o fly de boas-vindas. Nós vamos mandar algo físico para você também se sentir parte dessa comunidade. Se você é da família Abba Pai, agora a família Abba On, você é muito bem-vindo. Nosso coração está muito feliz em cuidar de você e de alguma forma servir a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Eu acredito que vamos ter muitos frutos, né, desse novo passo que a gente está dando. É desafiador, nós tivemos que contratar plataformas não baratas, investir em computadores, é um investimento de tempo, recurso, mas nós não podemos negar o que Deus está fazendo, e nós temos que obedecer o que o Senhor está mandando fazer, e o limite é o céu, né? Nós já temos aí, eu posso dizer que nós já temos igreja no Japão, é ou não é? Aleluia! Sim, na China nós temos
vários irmãos que já congregavam com a gente na China. Então, irmãos, são mais de 78 países que já nos acompanhavam, né, de pessoas desses países. Então agora a gente vai avançar. Quem crê que vai dar muito fruto? Muito fruto. Nós estamos planejando uma conferência aqui em Criciúma só para os membros online. Uma conferência, eles vão vir e vão participar de uma conferência só para os membros online. Fazer retiros na Colina do Avivamento só para os membros online, para a gente começar a inserir. Eles vão ver que aqui, aquilo que a gente tem o ano todo, eles vão ter 3 dias, uma imersão, né? Então, a gente está muito feliz, né? O Fabianinho e a Maiara estão à frente do Abaon, junto com outros casais. Glória a Deus pela vida de vocês. O Fabiano está tecnológico, tá Tony Stark, né? Tá virado nome de ferro, mais ou menos, sem armadura, sem dinheiro. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas e João é o 4º evangelho na sequência do Novo Testamento. Vamos ler? Passando algum tempo, versículo 1. Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu a um monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo a multidão que vinha na sua direção, perguntou a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um jovem com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas também do que servem em meio a tanta gente? Então Jesus disse: fazei com que se assentem, pois havia ali muita grama. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, partiu entre os discípulos para que os estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejavam. E quando estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de pães que sobraram, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém. Amém? Eu creio que você conhece essa história. Se não conhece, já ouviu falar. A multiplicação dos pães, né? 5 pães, 2 peixinhos, contada não só nesse evangelho, mas também em outros. É interessante a visão que João tem desse contexto. João, ele relata que Jesus, ele muda, né? Ele vai para o outro lado do mar da Galileia, e chegando lá, ele tem uma situação que a multidão vem, porque a multidão via os sinais que Jesus fazia, a multidão via os milagres, as curas, as bênçãos que Jesus derramava sobre a vida das pessoas. E Jesus subiu no monte com seus discípulos. Alguma coisa aqui primeiro é importante pontuar antes de entrar no texto propriamente dito. Olha que interessante. A multidão ia a Jesus porque Jesus fazia milagres. A multidão não se importa com Jesus, se importa com o que Jesus pode dar. A multidão não quer o abençoador, a multidão quer a bênção. A multidão não quer relacionamento com Jesus, quer a bênção de Jesus. A multidão quer receber uma cura, não quer andar com o médico. A multidão não quer fazer milagres, ela só quer o milagre. A multidão está atrás do que Jesus pode oferecer. Pastor, mas isso é errado? Sim e não.
Sim, porque Jesus não é apenas um bombeiro que nos socorre, ou apenas uma fonte de coisas que a gente pode ter. Jesus, Ele é nosso Senhor e Salvador. Ele não quer ser apenas alguém que supre as nossas necessidades. Ele quer ser amigo, Ele quer ser íntimo de mim e de você. Não, porque Jesus conhece o coração das pessoas, e o texto diz que Jesus teve compaixão. O outro evangelho, Mateus, vai dizer que Jesus teve compaixão. Vendo a multidão, ele teve compaixão. Sabe por quê? Porque no meio da multidão tinha uma mãe pedindo para o filho sair da boca de fumo. E é um pedido legítimo. No meio da multidão tinha um empresário dizendo: eu quero recuperar a minha empresa, senão eu vou mandar 200 funcionários embora. E é um pedido legítimo. No meio da multidão tinha um homem e uma mulher dizendo: não quero perder o meu casamento. E é um pedido legítimo. No meio da multidão tinha uma mulher com fluxo de sangue. No meio da multidão tinha Bartimeu, no meio da multidão tinha pessoas querendo milagres, e Jesus ama a multidão. Então, se você está aqui, você se sente na multidão, saiba que Ele conhece você, sabe muito bem do que você precisa, e Ele é poderoso para alimentar e satisfazer a sua fome, porque Ele multiplicou os pães para satisfazer a fome daquela multidão. Ele é poderoso, sim. Se você veio aqui atrás de um milagre de Jesus, porque você ouviu falar que Deus ainda faz milagres, e você viu testemunho de casamento, de cura, de transformação, eu quero que você saiba que você está buscando o Deus certo. É Jesus, Ele está vivo ainda. Ele é poderoso para fazer, assim como fez em tantas vidas aqui. Ele continua fazendo. Quantos creem nisso? Mas não pode ficar só na multidão. E Jesus tinha círculos de relacionamentos, níveis de relacionamento. A multidão que queria Jesus pelos milagres, mas a Bíblia fala de 70 discípulos que eram enviados para pregar o Evangelho, para expulsar demônios e curar enfermos. 70, tem um evangelho que diz que é 72, mas vamos ficar com os 70. Desses 70, tinha 12 que era muito mais perto dele, eram os 12 que ele ensinava todos os dias, eram seus talmidinhos, seus discípulos, seus alunos. Só que dos 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João, no barquinho ou não no barquinho, não importa. Pedro, Tiago e João eram mais perto de Jesus. Jesus subia no monte, no Getsemane, ele levou Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram mais próximos de Jesus. Esses 3 tinham mais relacionamento. Em alguns milagres, quando aquela menina foi curada, a filha de Jairo, os 3 subiram com ele. Então Jesus tinha mais proximidade dos 3. E dos 3 eu posso ir para um ciclo menor ainda. João, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João é interessante, escute isso, que no dia da cruz nenhum discípulo estava, só João. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quanto mais perto da cruz eu estou, mais amigo de Jesus eu fico. Quanto mais perto da cruz eu estou, mais íntimo de Jesus eu fico. Eu quero ouvir Jesus, eu quero ter intimidade com Jesus, mas eu quero me afastar da cruz. João tinha um relacionamento mais próximo. João era mais chegado. Talvez causava ciúme dos outros discípulos, não sei. Eu acredito que sim. Que os outros ficavam assim: Janzinho, queridinho de Jesus, né? Olha ali, ele pensa que é o queridinho, vai fazer um Instagram, o queridinho de Jesus, metido. Mas é verdade, estava mais próximo, tinha uma ceia acontecendo. João estava do lado de Jesus. Jesus fala assim: alguém aqui vai me trair. Aí levantou um flamenguista, não, estou brincando, é mais forte do que eu. Alguém aqui vai me trair. João está do lado. A Bíblia diz que Pedro estava na ponta. Olha o que Pedro fez. Pergunta para ele. Mas por que Pedro não pergunta? Porque Pedro estava distante. Pedro não tinha intimidade, não tinha liberdade para isso. E ele fala assim: pergunta para ele, quem é que vai trair? Pensa o climão. Irmãos, os discípulos é igual a você. Com certeza gerou um climão. Que tenso, hein? Alguém aqui vai trair, né? Pensa o WhatsApp, se tivesse, foi tu, vai ser tu, hein? Cara, o Judas está fora da curva desses dias, ele não está muito crente. Você viu? Pá, é ele. Pensa, bota no grupo. Jesus falou, bota no grupo. Pensa, gente, estava tudo assim, alguém. Aí João na lata. Quem, Jesus? Jesus fala para João. Então olha que interessante, círculos de intimidade. Onde você está? Jesus subiu no monte com os 12, a multidão não subiu. Ciclos de relacionamento. Olha que interessante, uma pergunta a ser feita no meio disso. Jesus não fazia
acepção de pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Jesus não fazia acepção de pessoas, mas ele faz acepção de intenção. Deus não tem filho preferido, mas Deus tem filho que prefere ele. Eu tenho certeza, os pais que estão aqui, você ama os seus filhos iguais. Não importa se tem 1, 2, 3, você ama igual, a mesma intensidade. Se tem 40, ama igual. Sim ou não? Pais aqui, que tem mais de um filho, sim ou não? Ama o nome igual, mas tem um filho que você é mais, que ele é mais puxa assunto, para não falar outras coisas. Vem cá, tem irmão aqui que fala assim, a mãe prefere ele. Estou mexendo, eu sei, está mexendo aí. A mãe prefere, o pai prefere ele, é o preferidinho. Dá até umas confusão lá no grupo da família. A tia Dores entra lá de vez em quando. E pá, e aí é verdade, está vendo? Eu sempre disse. É verdade, mas escuta, esse filho que você diz que é preferidinho, ele obedece mais, ele dá mais carinho, ele visita mais, ele é mais carinhoso. Não espere colheita em lugar que você não planta. Nenhum amém agora, né? Nenhum amém. Então, querido, não fica olhando para o irmão que está sendo abençoado e dizendo que ele é preferido de Jesus. Ele não é preferidinho de Jesus, talvez ele prefere mais Jesus do que você. Aleluia. Então, se você vê alguém perto de Jesus no peito, assim, fala assim, eu quero o outro lado, porque tem dois lados do peito. Vai para o outro lado, irmão. Não fica olhando aquilo que você não alcançou. Não tira os olhos daquilo que não é seu. Jesus falou assim, ó, todos os que tu me deste, eu não perdi. Sim ou não? Tira os olhos do que Deus não te deu, mas coloca os olhos onde Ele já te colocou. Tira os olhos de mulheres que não são suas, deixe os olhos seus sobre a sua esposa, porque a sua esposa Ele te deu. Tire os olhos do filho do seu amigo que passou em medicina e o seu filho não passou. Seja grato com o filho que você tem, porque o seu filho não tem que ser médico, ele vai ser aquilo que Deus quer que ele seja. Porque hoje em dia tem uma máxima, deixa eu abrir um parênteses aqui. Medicina, por isso que a medicina está caindo no Brasil de qualidade, porque a medicina parou de ser vocação e virou status. Meu filho passou em medicina, grandes coisas. Glória a Deus, ele passou em medicina, parabéns para ele, mas ele passou por status ou porque ele quer ser médico e cuidar de pessoas? Ou é para ter dinheiro? A minha filha esse dia chegou com nota baixa em casa. Pai, português. E no português eu destroio. Como diz um vereador amigo meu, no ano passado eu não me elegei, mas esse ano eu me alejo. Aí ela falou assim, pai, tirando tá ruim, que chorar. Eu falei, filha, presta atenção, na matemática, como que tu é? Filha, pai, eles me chamam de a rainha da matemática. Filha, está vendo, filha? Talvez você não vai ser uma grande escritora, mas vai ser uma grande engenheira. Você tem qualidades que outros não têm e defeitos que outros não têm. Não dá para botar os nossos filhos numa régua cartesiana, isso é pecado. Nossos filhos não podem ser medidos por aquilo que a sociedade diz, mas por aquilo que o céu diz que eles são. Não coloque seus filhos nesses lugares, não pressione, não permita. A minha filha, a Isabela, tem uns desenhos que ela faz, que ela humilha até a Vitória. Vitória tem 19 anos. Vitória, desenha um cachorro. Até hoje é um bicho estranho. Não, até hoje, meu irmão, o cachorro que a Vitória desenha, até hoje aparece qualquer coisa menos um cão. Difícil de achar cabeça assim normalmente. A Isabela, ela faz um cachorro meio mão. Não, a gente fica assustado.
A Vitória tem virtudes que a Isabela não tem. A Isabela tem virtudes que a Vitória não tem. As duas são minhas filhas. E eu amo as duas. Só que uma é mais chegada em mim e outra é mais chegada na mãe. Entendesse? Só que eu não sou bobo nem nada. Eu tenho que construir muros ao redor delas, para que não é qualquer um que pule esse muro. Apenas homens valorosos, apenas homens de caráter, se der bonito. Não é a prioridade. Eu sempre falei, Vitória, beleza não é tudo, se der. Mas deu certo. Bonitinho, 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 bonitinho. Bonitinho, bonitinho. E agora o que eu faço? Toda segunda-feira eu pego a minha filha na escola, a Isabela, porque isso eu já fiz com a Vitória. Vou fazer com a Isabela. Isabela, é o dia do pai e da filha. E a gente vai para um lugar comer um açaí. Aí eu falei que eu vou dar alguma coisa, sempre um presentinho. Eu só não falei valor, graças a Deus. Então eu estou dando sempre uma borracha, por cada vez que eu saio com ela, porque daí fica mais barato. E eu saio, o dia meu e dela. Aí nós estávamos conversando, a Vivi ligou, vou com vocês. E ela braba, não, mas deixa eu ir com vocês, depois da escola, deixa eu ir junto no dia. Não, é pai e filha. Alguém pega aquela criança. Por favor. Eu não vou conseguir pregar, é irresistível essa criança. Mordível. Não, pai. Aí desliguei o telefone ali no Viva Voz. Ela, pai, tu não percebeu? O que, filha? A mãe quer tirar o nosso dia. Falei, nunca tiraram o nosso dia. A partir de agora, nesse ponto, a mãe é uma inimiga. Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem Ele. Quem é você? Onde você está? E aí nós entramos no texto. Esse texto traz um quadro. Que quadro é, pastor? De escassez. Um problema, uma perda, uma dor, uma falência, uma enfermidade, um câncer, uma guerra. Esses dias uma irmã chegou para mim e falou, pastor, ora por mim, eu estou numa tubulação. É tribulação, irmã. Ela falou que estava no tubo, uma tubulação ela estava. Eu tentei imaginar ela dentro do cano, uma tubulação ela estava. Falei, irmã, não é tubulação, é tribulação. Aprende o linguajar evangélico. A bênção, tremendo, tribulação, está amarrado. Aprende direitinho. E aí, essas guerras, elas fazem parte da vida. Se você ouviu um evangelho que diz que não vai ter guerra, sai daí. Jesus não disse que não teríamos, Ele disse que estaria com a gente. Então as aflições, guerras, montanhas, calabouços, tropeços, capotamentos da vida, as curvas da estrada fazem parte, para todo mundo, crente, muito crente, mais ou menos crente, batizado há 200 anos, batizado no Rio Jordão, batizado ali na piscina, não importa, calvinista, arminiano, pentecostal, tradicional, pouco importa. Todos nós passamos por esse tipo de quadro, e a questão é, o que a gente vai tirar dos quadros, o que a gente vai extrair desses lugares. E deixa eu dizer, Deus é pedagógico nos desertos. Uma das matérias preferidas de Deus na pedagogia é o deserto, as lutas, as decepções, frustrações, abandonos, traições, fazem parte da formação do caráter de Deus em nós. E aqui nós temos um quadro assim, multidão, fome. Pensa no problema. O povo não podia voltar para casa, o povo veio para ouvir Jesus, pensa no problemão. Aí Jesus, vendo a multidão, vira para Filipe e começa o texto. Ele começa e fala assim: Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão que vinha em direção, disse para Filipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Mas disse isso apenas para provar. Apenas para quê?
muitas perguntas de Deus para mim e para você é só para provar. Ele já sabe o que vai acontecer e já sabe o que vai fazer. Ele só está provando. Vou repetir, Ele só está te provando. Ele só está me provando. É prova. Ele está perguntando para provar o nosso coração. Deus não faz perguntas para ter resposta. Deus faz perguntas para dar resposta. Deus nunca quis, irmãos, presta atenção. Deus, na teologia, Ele é onisciente. Onisciente é um Deus que sabe tudo. Sim ou não? Sim ou não? As entranhas do nosso coração Ele conhece. Ok. Então, Deus chega para Adão no jardim e fala: Adão, onde estás? Imagina comigo, Deus perdido, sem saber onde estava Adão, num jardim enorme. Não, Deus sabia onde estava Adão, sim ou não? Por que Ele pergunta? A pergunta não era para Deus, a pergunta era para Adão, e a resposta também. A pergunta era assim: Adão, você sabe onde você está? Você tem noção, Adão, da besteira que você fez? Essa é a pergunta de Deus. E a resposta não foi para Deus, porque Deus já sabia onde estava Adão. Quando Jesus chega para o cego e fala: que queres que eu te faça? Ué, o que um cego quer? Enxergar. Só que um cego, na cultura judaica, poderia pedir esmola. A partir do momento que ele enxergasse, ele tinha que trabalhar. Se Jesus vem para o Brasil e faz essa pergunta, tem um monte que vão dizer assim: faz tudo, mas não me cura que eu estou encostado. A pergunta de Jesus, a resposta não é para ele. Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: quem dizem que eu sou? Aí Pedro levanta e fala: dizem que tu és Jeremias, um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A resposta também não era para Jesus, porque Jesus sabia muito bem o que eles pensavam. A resposta é para nós. E eu pergunto, e o Espírito Santo pergunta para você agora: vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Um cara que domingo à noite faz você sentir um arrepio? Ou sou seu Senhor que na segunda-feira pela manhã tu olha para os céus e pergunta: fala comigo, Senhor, quem eu sou para você? As perguntas, a resposta é para nós. E é interessante que Filipe responde errado. Ele não responde certo. Ele responde: 200 denários não seriam suficientes. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta é: onde a gente vai comprar? Ele não perguntou se tinha dinheiro ou não tinha. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que normalmente Jesus está olhando para a solução, mas nós olhamos para o problema. Jesus está olhando, foco na solução, e a gente está olhando para o problema. Não tem dinheiro. E a pergunta dele não foi essa, perguntou: onde a gente compra? Então, outra coisa que eu aprendo, nós temos que aprender, e os dias de escassez, os dias de guerra, nos ensinam, primeiro, a ter respostas para a vida, segundo, a dar a resposta certa. E a resposta certa é: o que ele te perguntou? É interessante, havia no tanque de Betesda, você lembra? Aquele homem 38 anos enfermo, esperando a água se mexer, um anjo mexia, alguém levava o enfermo, e o enfermo que chegava primeiro era curado. Quem lembra disso? Já leu isso, amém? Jesus pergunta: queres ser curado? Ele fala assim: mas ninguém me leva no poço. Eu não perguntei se alguém vai te levar no poço, eu perguntei se quer ser curado. A gente dá respostas erradas. E olha que interessante, essas respostas erradas, nós vamos perceber que a nossa fé não está alcançando o que Deus está falando com a gente. Por exemplo, né? Aí André veio, André viu o negócio, se meteu. André falou assim: Senhor, tem um menino aqui. André era relações públicas. Se você observar, André, uns gregos se aproximaram de Jesus
os gregos não conseguiram se aproximar em Filipe. Filipe não levou até Jesus, André levou. Filipe pegou os gregos, levou até André, André levou. André era um cara que ia se... André viu o menino com a comida. André era meio relação pública. E André viu o menino, viu, tem um menino aqui, com 5 pães e 2 peixinhos. Meu irmão, se ele parasse aí, 10 na prova. Mas ele continua a frase: mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Ele entra no mesmo embalo de Filipe, responde errado. Meu irmão, Jesus, tem 5 pães e 2 peixes aqui. Acabou, respondido. Tem 5 pães e 2 peixes aqui, mas... Meu irmão, quando você bota mais na frase, o que você falou antes perde força. Quer ver um exemplo? Aquele cara ali é tão querido, tão simpático, mas... acabou, meu irmão. Nossa, aquele irmão daquela igreja lá, né? Nossa, sabe, ele é assim um simpático, um querido, né? Mas... desfez tudo que falou antes. Quando você bota mais, antes do mais não vale mais, irmão. Então, o mas de André tirou o 10 dele. Por exemplo, né? Eu estou disponível, Senhor, mas não tenho tempo. Eu estou disponível, Senhor, mas não sei falar em público. Quando você fala mais, você está dizendo que o que falei antes não tem tanta força. Eu acredito em Deus, mas não tem solução. Eu sei que Deus pode curar, mas a medicina desenganou. Eu sei que Deus pode me usar, mas olha o que eu fiz ontem. Deus está mandando pessoas, mas eu não posso cuidar. Eu lembro das profecias sobre a minha vida, mas olha aqui o pedido de divórcio. Eu sei que Deus quer que eu viva, mas essa depressão está me matando. Então, em nome de Jesus, tira o mais e fica só com a primeira parte. Estou disponível, acredito em Deus. Deus pode curar, eu sei que Ele pode me usar. Deus está mandando pessoas, eu lembro das profecias. Deus está vivo. Não fica no mais, sai, fica antes, fica ali. Dá a resposta certa. Não coloco mais na frase. Tem 5 pães e 2 peixes aqui. Foi isso que tu perguntou? Está aqui, tem comida. O que o Senhor vai fazer com isso? Não é comigo. E não é contigo mesmo, não é com a gente. A Bíblia diz em Ezequiel que o profeta é levado num vale de ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, pode viver esses ossos? A resposta de Ezequiel tem que ser a nossa: tu sabes. Então o Senhor está te perguntando: eu posso curar o teu filho? Responde. Eu posso transformar o teu casamento? Eu posso levantar a tua empresa? Eu posso arrancar essa depressão? Tu sabes, tu é poderoso, tu pode fazer, tu sabes. Como que a gente vai alimentar esse povo? Tu sabes. O Senhor multiplica, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Tu sabes. Tu sabes, é fé. Tem gente que fala: não, isso é falta de fé. Não, fé é confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Isso é fé. Fé não é dizer eu determino. Fé é dizer eu confio naquele que determina todas as coisas. Isso é fé. Quarto, as provas, tribulações e tubulações organizam as nossas prioridades. Olha o que Jesus fez, presta atenção, olha o que ele fala. Jesus disse: assenta o povo. Em Marcos vai dizer que sentaram de 100, 100, 50, 50. E quando estavam todos fartos, Jesus disse: recolhei tudo para que não se perca. Meu irmão, Jesus, gestor de pães. Jesus, organizando o negócio. Gente, tudo bem, vamos começar. Organiza aí, 100, 100, 50, 50. Depois que comeram, gente, sobrou pão, não desperdiça não. Junta, põe numa cesta. Junta isso aí. Sabe o que eu aprendo? Que quando as tribulações da nossa vida vêm e Jesus põe a mão em nós, Ele começa a organizar a nossa vida. E a organização não impede o mover de Deus. A organização facilita o mover de Deus. Ele começa a pôr ordem. As tribulações organizam as nossas prioridades. Vai lá no hospital de Gusmão, com uma família com uma criança com câncer, e pergunta se eles não dão o carro deles e a casa que eles têm para a criança ser curada. A vida entra em ordem de prioridade correta.
A gente começa a priorizar o que devemos priorizar. Mas talvez muitos de nós aqui estamos trabalhando, estudando o dia inteiro e não vemos os nossos filhos. Eles estão o dia inteiro na mão de alguém. Só que quando chegar numa enfermidade, no meio de uma tribulação, a gente coloca o filho no lugar correto, na prioridade correta. A gente sai do trabalho e fica lá 20, 30, 60, 200 dias morando numa pensão, porque a gente quer o filho curado. Então por que a gente precisa de uma tribulação para priorizar os filhos? As tribulações organizam as nossas prioridades. Jesus falou assim: está tudo bagunçado, está tudo fora de ordem. Uma das primeiras coisas que Deus faz quando estamos sem resposta, perdidos, sem solução, confusos na nossa vida, é organizar, colocar as coisas em ordem. Nós vamos achar e descobrir que muita coisa estava bagunçada na nossa vida. A organização não impede o mover de Deus, pelo contrário, facilita. Quando organizamos, evitamos desperdícios de tempo, de palavras, de recursos, de força. Vou te dar um conselho, pega esse conselho, escute, escolha bem as suas guerras. Vou repetir, escolha bem as suas guerras. Não pega a guerra que Deus não mandou você pegar. Está tendo uma confusão lá na família, no grupo, ninguém mandou você se meter. Para de pegar cão pela orelha. Provérbios diz que aquele que pega um cão pela orelha, quem se mete na questão alheia, pega um cão pela orelha, vai tomar uma mordida, pode ser um pinte, vai tomar uma mordidinha, mas vai. Não te mete em questão alheia, não entre em guerra que Deus não chamou você. Não é, Deus não te pediu. Organiza, porque quando a gente escolhe a guerra certa, a gente coloca força, tempo e recurso. Força, tempo e atenção. Força, tempo e atenção. Escute, tudo que a gente ama de verdade, nós colocamos força, tempo e atenção. Homem, não diz para mim que você ama sua esposa, se você não dedica tempo, atenção e recursos a ela. Mulher, não diz que você ama seu marido, se você não dedica tempo, atenção e recursos para ele. Não minta para os seus filhos dizendo que você o ama, se você não dedica tempo, atenção e recursos para eles. Toda guerra que a gente entra vai tirar de nós tempo, atenção e recurso. Então escuta isso, não entre em guerra que você não precisa entrar, escolhe bem a sua guerra. Esses dias eu estava em casa lá com a Vivi, a gente estava discutindo uma coisa, eu não concordei, ela não concordou, e eu sou um querido. Eu falei, eu não vou discutir com a minha esposa, capaz. E eu falei, não, mas eu quis a minha razão, e eu fui indo. Aí eu percebi que era uma guerra desnecessária. Sabe assim, se eu ganhasse, o que ia mudar? Eu ia só perder a noite. Para quê? E ela falou bem assim, não vale a pena. Eu entendi a ameaça. Ela falou, não entra nessa guerra, não precisa. Eu entendi, sabe o que eu pensei? Para que eu vou gastar força agora numa coisa que... ganhei a discussão e perdi o avivamento? Ganhei a discussão e perdi a glória? Perdi o aleluia? Para quê? Aí eu falei, dei um passo para trás, eu lembrei do meu amigo pastor João de Londres. Pastor João da Lagoinha de Londres, um querido, uma pessoa amada demais. Eu comprei um chapéu londrino, chique, igual os meus cachecóis. Um chapeuzinho, pá. Não comprei um, comprei dois. Um preto e um cinza. Pá. Quando eu mostrei para a Vivi fez uma cara de... Bom, que horrível. Só que ela não falou que horrível, é mulher muito sábia, ela te bate sem te bater, entendeu? Ela falou, não combinou. Não fechou, amor, contigo. Não, nada a ver. E eu, fiquei com o chapéu, porque eu tenho identidade, meu querido. Fiquei com o chapéu, mexeu comigo, piorou, agora eu vou usar isso aqui. E eu usando, aí fui tomar um café com o pastor João, tirei o chapéu, botei na mesa. Aí fui sair para encontrar a Vivi, que a Vivi foi para o outro lado. Quando eu fui sair, botei o chapéu, o pastor João, meu querido, ela não falou que não gostou? Falou, não entra nessa guerra não. Tu vai perder, não precisa, é muito pouco, e nem ficou tudo isso mesmo.
naquele dia eu falei, para que eu vou entrar nessa guerra? Para quê? Então, marido, quando a mulher fala assim, ó, tira essa roupa, quer um conselho? Tira tudo. Depende da situação, tira tudo. Aleluia. Troca essa roupa. Não é tira, não é porque a mulher não fala tira essa roupa. Troca essa roupa. Troca. Ah, mas eu me sinto melhor assim. Você não tem que sentir nada. Essa guerra não vale a pena. Deixa ela sentir. Porque mulher assim, ela se mostra para ti e fala, como é que eu estou, amor? Amor, você está maravilhosa. O que adianta? Ela vai trocar. Vai trocar 10 vezes, vai te perguntar 10 e nenhuma vai valer. Você não tem crédito para dar opinião na roupa dela. Nem eu. Já perdi a esperança de ela concordar comigo. De eu concordar, não adianta. E a gente pergunta, nós perguntamos, o que você acha, amor? E ela fala, lindo, não entra nessa guerra. Se ela falou que é lindo, vai assim. Se ela for de verdade, né? Igual a minha, sincero. Então, não entre em guerra que você não foi chamado para entrar. Você vai perder força. Organize a sua vida. Não espere fruto onde você não prioriza. Não espere fruto onde você não prioriza. Não espere fruto da comunhão se você está afastado da comunhão. Não espere fruto de uma amizade se você não cultiva uma amizade. Não espere proteção de um princípio bíblico se você quebra ele. Quando estamos perdidos e confusos, guarde esse conselho aqui. Quando estamos perdidos e confusos em meio às tribulações, à escassez, à prova, guarde isso aqui para você. Conselho do exército, conselho de prática militar. Dentro do exército a gente praticou muito orientação. Orientação é quando você está perdido e você tem que saber para onde ir. Então você tem um mapa, você tem uma bússola ou não, vai se orientar pelos meios naturais, não importa, formas de orientação, são muitas. Mas uma das coisas que a gente aprende na orientação é, quando estiver perdido, ou seja, quando estiver na meio da tribulação, não sabe para onde ir, não sabe o que faz, as prioridades estão uma bagunça, tem gente com fome, como é que a gente organiza isso aqui, não tem dinheiro, tem 20, 200 denários, não dá conta, tem gente, o que a gente faz? Primeiro, pare, porque se você está perdido, quanto mais anda, pior. Você está confuso nos negócios que você está fazendo? Para. Segundo, acalme. Parou? Parou. Respira. Lembra, pensa, olha para o lado, vê o que está perto de você, acalma. Perceba quem está perto de você. Terceiro, isso aqui não está no exército, mas eu botei, ore. Lá no exército eu não ensino a orar, né? Pare, acalme-se, ore. Quarto, oriente-se. O que é oriente-se? Tome conselho. Muitos irmãos que estão aqui estão sofrendo só porque não tomaram conselho. Se perguntasse para um irmão, ele ia ajudar você a não entrar nesse lugar que você entrou, nessa guerra que você entrou e não devia ter entrado. Ah, pastor, eu vou casar com esse menino porque ele é lindo, ele é um querido, mas ele não crê em Deus, filha, mas Deus vai fazer um milagre. Deus mandou você casar, não fazer missão. Você vai fazer missão? Quer entrar nisso sem conselho? Vai entrar numa tribulação. Quem recebe essa palavra? Oriente-se, organize-se e depois siga. E depois siga. Quinto, Jesus sempre nos ensina algo. Olha que coisa linda, Jesus pega o pão, dá graças e reparte. Quem aqui quer saber o segredo da bênção, da prosperidade e da frutificação? Quem quer? Quem quer frutificar, prosperar e crescer? Ah, quem não quer, irmão, quem não levantou a mão, eu recebo a parte de vocês para mim. Quem quer ser próspero, frutificar e prosperar em tudo? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando da vida, de tudo. Eu quero, irmão. Amém? O segredo está aqui. Primeiro, dá graças. Você tem uma Monarch freio no pé, dá graças. Você tem um Uno, dá graça. Tem um Fuquinha, dá graça. Agradece. Essa é a esposa que Deus te deu. Ah, mas dá graça.
Esse é o marido que Deus te deu. Ah, mas ele dá graça. Ah, mas esses meus filhos não são igual aos filhos do meu vizinho. Dá graça pelos filhos que você tem. Seja grato pela casa que você mora. Seja grato pela igreja que você congrega. Seja grato pelo pastor que você tem. Aleluia. A gratidão abre porta. Posso ouvir um amém? Seja grato. Olha que lindo isso aqui. Nenhum dos que tu me deste eu perdi. Tire os olhos daquilo que ele não te deu. O que Deus te deu, seja grato. Segundo, compartilhe. Partiu e deu graças e repartiu. Sabe o que é isso? Quando eu reparto o que Deus me deu com pessoas que estão perto de mim, eu multiplico o que eu tenho. O segredo das pessoas que mais prosperam é generosidade. Escute isso. Generosidade. Quando você tiver mais do que precisa, não aumenta a cerca, aumenta a mesa. Coloque mais pessoas aí. Posso ouvir um amém? Sexto, nossa bênção abençoará outros. Olha que coisa linda. Quantos cestos sobrou? Quantos cestos de pão sobrou? 12. Quantos discípulos tinham? Ou seja, cada um botou um cesto nas costas e falou: vou levar para minha casa. Sabe o que significa? Que quando você obedece à voz do Espírito Santo, mesmo no dia de escassez, até os seus filhos, as pessoas perto de você, perto da sua empresa, pessoas que andam do ladinho de você vão ser abençoados. Mais pessoas vão ser abençoadas, porque você leva para casa aquilo que você ajudou a multiplicar pela obediência. E por último, e encerro aqui, todo milagre, toda provisão, toda escassez, toda guerra, toda luta, toda traição, toda perda, toda frustração, o final vai resultar em glórias para Deus. Porque a Bíblia diz que as pessoas viram o que aconteceu e disseram: este é o profeta que haveria de vir. O nome de Jesus vai ser glorificado. Fica firme aí, que no final vão dizer assim: Deus é com ele, Deus é com ela. Hoje as pessoas olham para o meu casamento e falam: Deus fez algo naquele casamento. Mas não foi sempre assim. Teve dias de dar resposta errada, teve dias de pensar em desistir. Tudo isso está dentro do pacote, mas vale a pena permanecer. O nome do Senhor vai ser glorificado. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, fica de pé. Vamos orar? Quem é você? O que queres que eu te faça? Posso curar o seu casamento? São perguntas que Deus está fazendo aqui, vai respondendo aí. Seu filho, eu posso transformá-lo? Você acha que o seu marido pode se tornar um missionário? Você acredita que eu posso salvar os seus pais? Você acredita que eu posso salvar o seu filho? Você acredita que eu posso mudar a história da sua empresa? Você acredita que eu posso levantar você de um dia para a noite? Você acredita que eu posso fazer um milagre? Responde para ele. Mas não bota mais na frase, só responde para ele. Você acredita que eu posso te usar, querido? Te usar poderosamente para cuidar de pessoas que eu amo? Você acredita que eu posso levantar você como um arauto do Senhor nessa geração? Você acredita que os seus filhos podem ser profetas, pastores, mestres, apóstolos da próxima igreja que está vindo? Você acredita? Você acredita que Deus pode levantar um próximo Billy Graham na sua casa? Você acredita que Deus pode fazer isso? Você acredita que eu posso fazer isso? Você acredita? Pergunta, tem? Responde para ele sim ou não. Responde para ele: tu sabes, Senhor, tu pode fazer sim. Tu é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso na minha vida. O Senhor é Deus na minha vida. O Senhor não é de mentira na minha vida. O Senhor é de verdade na minha vida. O Senhor fez na vida de alguém, o Senhor continua fazendo hoje e vai fazer amanhã. O Senhor não mente. O Senhor não deixa os seus filhos. Então não importa a tribulação, a guerra, a luta, a mentira, não importa a dor, a capotagem, não importa a curva que você caiu, não importa a droga que você se enfiou, Deus é poderoso ainda para tirar você daí e fazer aquilo que só Ele pode fazer. Não importa.
É 5 pães e 2 peixinhos, pastor. Na mão de Jesus todo mundo come e sobra para levar para casa. Na sua mão vai ser só isso. Na mão dele é poderoso. Coloque. Meus filhos são tão fracos. Os seus filhos representam 5 pães e 2 peixinhos. Coloque esses 5 pães na mão de Jesus para ver o que acontece. Não, mas eu não tenho capacidade. Está aqui uma pessoa que era uma ostra, morri de medo de falar com as pessoas. Olha o que Deus pode fazer quando você coloca na mão de Jesus. É Jesus que faz isso. Eu estava conversando com o presbitério antes de vir para cá agora. Eu estava falando, gente, foi Jesus que nos trouxe até aqui. Foi Jesus que nos trouxe até aqui. Se eu sair daqui e for ali para o lado, abrir uma igreja ali fora da vontade de Deus, não vai dar nada, porque eu estou onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Deus chamou para fazer. O que Deus chamou você para fazer? O que Deus chamou você para fazer? O que Deus te deu? Ei, o que Deus te deu? Deus, o que tu me deu, eu não perdi. O que tu não me deu, eu não quero. O que tu não me deu, dá para o outro. Usa o outro, porque Deus usou pessoas. Irmão, eu nunca vou encher um estádio. O David Leonardo enche em meia hora. Eu nunca vou encher um estádio, porque eu sou pastor. Meu chamado é pastoral. Eu não sou evangelista e eu não quero encher estádio. Deixa ele encher o estádio. Eu vou cuidar das ovelhas que Deus tem dado para me cuidar. Estava convotando aqui Claudeni, me chamaram e perguntaram para mim: pastor, você faz palestra em empresa? Eu poderia dizer, vai que rola um dinheirinho. Uma palestra numa empresa, sabe o que eu falei? Não, eu não faço palestra em empresa, eu sou pastor. Mas e aí? Eu indico irmãos que fazem palestra. Eu não faço palestra, não fui chamado para fazer palestra, eu sou pastor. E eu quero tentar cuidar daquilo que Deus me deu. O que Deus não me deu, Deus deu para você. E o que Deus deu para você? Cuida. Deus me deu Vitória e Isabela, de filhas. Toda segunda-feira é o dia do pai e da filha. Faço um devocional em casa com ela. Tem um livrinho de devocional. Eu não posso terceirizar o que Deus me deu. O que Deus me deu é meu. É meu. E eu estou cuidando para que ninguém se perca do que Deus me deu. Você acredita, irmãos, que eu sinto falta de pessoas no meio dessa multidão? E não é líderes, gente que vem na igreja que eu sinto falta. Eu procuro o telefone e eu mando uma mensagem. Normalmente a pessoa do outro lado se apavora. Pastor Telmo? O que houve? Senti sua falta no culto. Mas pastor, no meio dessa multidão significa que Deus me ama. E ela volta para Jesus. Por que eu faço isso? Porque eu não quero perder nenhum do que Deus me deu. Eu não tenho o poder de segurar ninguém com Jesus, mas aqueles que eu puder, até o último homem. Até o último homem. Quem viu esse filme? Até o último homem. Até Jesus voltar, eu vou tentar cuidar de todos que Deus me deu. Na hora que Ele voltar ou Ele me levar, acabou. A gente vai estar na eternidade, não tem mais tubulação. Está tudo resolvido. E eu quero chegar um dia lá. Quero abraçar o meu Jesus e dizer: fiz tudo por amor a Ti. Tu me amou demais e eu tentei Te amar o máximo possível. O que Deus não te deu, celebra o que o outro está fazendo. Mas o que Deus te deu, olha para o teu marido e fala: foi tu que Deus me deu. Deus deu tu para mim. Olha para a esposa e fala: Deus te deu para mim. Aleluia. Hoje vai ter avivamento. Sentir alegria nos lábios. Vida, oração, jejum. Aleluia. Quer falar, Mica? Sobe aqui, por favor. Por favor. Aleluia. Não entre em guerra que é desnecessário, querido. A minha esposa assim, quer dar o recado? Eu falei: não, você que dá recado, meu amor. Seus filhos, olha nos olhos dele hoje, a hora que pegar ela no Kids, ou estiver em casa, olha nos olhos e fala assim: foi Deus que te deu para mim. Deus não errou, filha. Deus te deu
para mim. Vem cá, meu amor. A mulher que tu me deste. Boa noite, irmãos. Falando em jejum, queria fazer uma convocação para as mulheres e um convite para os homens que quiserem participar também. Hoje, às 0 horas, nós vamos entrar num jejum só de água até quarta-feira. Serão 3 dias, 72 horas, só na água. Deus nos deu a direção para fazer esse jejum. Eu sei que muita gente nunca fez esse jejum, mas eu posso te garantir que, à medida que a unção de Deus vem sobre nós estamos vivendo como igreja um momento de expansão muito grande. Então nós estamos assustados. A gente fala, Fabianinha, Maiara, a gente está assustado com tudo que Deus está fazendo. Vocês não têm noção de uma novidade que está prestes a vir. A gente acaba de falar uma novidade, Deus já vem com outra coisa. E nós estamos nessa expansão, e eu acredito que unções maiores também atraem guerras maiores. E não só isso, aquilo que nós estamos acessando em Deus também precisa de uma renúncia maior. Então, para quem pode, é saudável. Ah, pastor, eu vou morrer. Não vai nada. Nós ficamos até mais de 40 dias só na água, tá? Dá para ficar. Não que eu já fiquei, né? Eu pretendo um dia. Mas é a minha meta. Mas o corpo humano suporta. Então, 3 dias na água. Vou até dar um conselho para quem quer, quem vai entrar. Se der muita dor de cabeça, porque à medida ali, no primeiro dia, segundo dia, dá muita dor de cabeça, toma um cafezinho sem açúcar, pretinho, para tentar, em vez de tomar um comprimido, toma uma cafeína. E água, muita água. Então nós vamos começar hoje, meia-noite, nós vamos terminar na quarta-feira para quinta, e todos os dias, amanhã, por exemplo, às 0 hora, eu vou fazer uma live no meu Instagram, para a gente estar orando junto. A convocação é para as mulheres. Ah, pastora, estou grávida, estou amamentando, tenho um problema, faz jejum conforme as tuas forças. Vamos estar todo mundo junto. Mas a direção é na água para quem pode. Fica o convite. Quer viver o que nunca viveu em Deus? Está com a vida espiritual estagnada? Começa a fazer o que você nunca fez. As nossas atitudes. Deus nos chama, mas a nossa resposta diz tudo. E que você diga sim para esse tempo. Peço para os homens dessa igreja, os homens, sacerdotes dessa casa, estarem cobrindo as mulheres nesses dias que antecedem a conferência de mulheres. Nós sabemos que são dias onde o inimigo quer atacar. Nós precisamos de vocês como mulheres, na oração, na compreensão, sabe? E se quiserem se dispor a ajudar em alguma coisa, procure aqui o pessoal. A gente precisa de vocês. Que Deus abençoe. Então, uma convocação aí, né? Para esse retiro, para essa, conferência que nós vamos ter. Então, as mulheres e os homens são convocados aí. Na sua medida, importante, tá, querido? Pastor, eu não consigo, eu consigo abrir mão de uma refeição. É você e Deus, fique em paz. Mas quem puder entrar nisso é o desafiador. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço na sua família? Pai, obrigado pela família aqui representada, os filhos, casamentos, tudo que leva o nome deste homem, dessa mulher. Obrigado pela vida do Eliezer e da Ju, presente para nós aqui nessa noite. Eu oro, Senhor, por cada comunidade de fé que se reúne ao redor da cruz, independente da placa e da denominação. Eu abençoo, Senhor, a descendência, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração. Que a tua mão, os teus olhos estejam onde a nossa mão e os olhos não alcançam. Senhor, obrigado por essa noite, que essa palavra caia em terra boa, dê fruto na estação certa e possa frutificar para a tua glória. Cresça, se torne uma grande árvore e abençoe muitas pessoas. Em nome de Jesus. Vocês estão online também. Deus abençoe você. Abaon, o Pai está on, tá? Glória a Deus pela sua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Deus abençoe, querido. Em paz. Aleluia.